E aí que bom que você conseguiu chegar em casa. Obrigada, Mariana. Agora a gente está sendo gravados, então não falem nada indecente, não que a gente poderia falar antes. Mas a partir de agora fica proibido. Até parece. Ai, ai. Então, de quem que é esse barulho desse chiado? É teu, Nath? Será? Não. Não, agora acho que saiu. Galera vai chegando. E aí, pessoal, vocês têm acompanhado os artigos do Professional Coach? Assim com a mão, de mais ou menos. Quem mais? Faz assim com a cabeça, se vocês não vão ligar o microfone. Ah, tô acompanhando, não tô, nem sei para onde que eles enviam. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tom. Essas últimas semanas eu não tô conseguindo, porque esse final de semana agora a gente vai fazer um campeonato aqui no box. Aí tá uma correria danada. Mas assim que passar, quero voltar a acompanhar. Deixa eu perguntar para vocês. A gente fica aqui conferindo os. A gente confere também, traz convidado, alguns assuntos e os artigos do Professional Coach. E querendo ou não, a gente facilita esse conteúdo para vocês, né? Semanalmente, quando vai saindo. Vocês acham que isso é bom para vocês? Isso adianta talvez uma hora de estudo que você não teria que fazer e não faz, e aí você faz com esse compromisso com a gente ou não? Não faz diferença? Sim ou não? Sim? Ótimo. Muito bom. Vocês estarem aqui, né? É isso aí. Por isso que a galera tá aqui. Top. Chega mais. Não sei onde ela está, para dar o recado. Ô, galera, deixa eu só falar um negocinho, Fran. Essa é a nossa segunda encontro de setembro. Aliás, segundo. E na outra sessão, parece que teve muita gente que não conseguiu acessar o link, mas não tinha nenhum lugar com o link. Depois a galera conseguiu entrar, até na mesma sessão. Então, se você está entrando aqui pela primeira vez em setembro, né, tá com o link novo, não esquece de mandar para sua equipe, para o seu time aí do seu box, que é afiliado, para a galera estar participando também, tá bom? É importante para o time estar em peso aí. Pode falar, Má, desculpa. Não, que bom. Na verdade, é bem importante isso, que toda vez que a gente muda o mês muito perto do dia primeiro, né? Digamos assim, dia 1º é na quinta, ou dia 2 é na quinta, a gente percebe que tem essa confusão. Então, também faz parte do nosso papel ali como gestor dentro do box, observar essa troca, porque também é uma forma da gente proteger o nosso conteúdo, proteger a nossa marca, e a gente está colocando para as pessoas que também têm interesse dentro da nossa comunidade que estão dentro do nosso box, né? Então, é um aviso bem importante a gente ficar ligado na troca de link todo mês. Fora isso, a gente está ainda em aberto, né, as inscrições do Summit de Maceió. O Summit vai acontecer dia 12 e 13 de outubro. E esse Summit, ele tem uma ideia de ser um pouco menor, porém, obviamente que é sempre interessante a gente, que está um pouco mais próximo, também convidar outros colegas da nossa região para que eles também se nutram do melhor que tem dentro da nossa metodologia, que é a gente se aproximar e estar criando esse network, tá melhorando ali, nutrindo o nosso conhecimento e, de certa forma, reciclando muitas vezes a nossa equipe, que não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Então, o Summit também é para isso. Não só para as nossas equipes, mas também a gente tentar conectar, às vezes, com um box próximo, que talvez não esteja tão próximo, assim, da metodologia, e a gente pode estar não só criando um vínculo maior com eles, mas também conseguindo ajudar eles de uma outra forma, né, que seja dentro da nossa metodologia. Yes, com certeza. Obrigada pelo recado, Mar. Thanks. Então, vamos lá. Olá, seu Ricardo. Que bom. Olá, Ricardo. E aí, time? Boa tarde. Boa tarde. Cabelo novo. Cortou a juba. Você viu? Eu vi. Viu? Mulher repara em tudo. Galera, vamos lá. Enquanto a gente vai admitindo vocês, eu vou dar uma breve introdução do que vai acontecer hoje. Como a Nath falou, a gente busca trazer cada vez mais materiais que a gente considera atualizado, relevante, importante para a gente como treinador, e principalmente que a gente sabe que a rotina de todo mundo é apertada, então pelo menos nessa 1 hora semanal a gente
vai discutindo assuntos pertinentes ao nosso desenvolvimento no piso preto e fora dele. Então, hoje, a gente vai falar de um artigo do Professional Code que fala sobre como a organização do seu espaço de aula vai te ajudar, vai otimizar o seu controle e o seu comando do grupo. Nath, você quer acrescentar alguma coisa antes de eu começar a falar? Não, eu só queria lembrar para eles que esse artigo não é tão recente, né? Ele é um pouquinho mais antigo, tem que rolar um pouquinho lá para baixo, mas de super interessante, super interesse. Eu acho que é um assunto que a gente está vivendo isso todos os dias, porque a gente dá aula todos os dias, né? E quando eu estava pensando nos assuntos, eu pensei na Fran, ela tá mandando o link ali para quem quiser conferir, né? Porque, além dela dar aulas no box, ela também passou pela experiência agora do Level 4, onde esse item também é um item que é muito bem avaliado. Então, eu acho que é uma peça-chave que a gente precisa estar apertando cada dia mais para a gente estar afiado aí perto do nosso serviço de excelência, né? Então, é isso. Com você, minha amiga. Obrigada. Então, vamos lá, galera. Esse artigo ele foi escrito pelo Eric O'Connor, que é um dos treinadores mais antigos que a gente tem aqui na CrossFit, no departamento de educação. E ele fala na organização do espaço para te ajudar a otimizar o seu coaching, não só na questão de material, mas também na questão de logística, de pessoas, do box em si. Mas a gente vai aprofundar isso. Hoje eu vou fazer bem um formato com vocês de bate-papo, então fiquem à vontade para deixar as perguntas no chat, como a gente sempre faz, deixa a mão levantadinha se quiser perguntar ali, a Nath já está no suporte aqui para mim. Então vai ser mais uma conversa do que propriamente uma apresentação sobre esse artigo. Então vamos lá. No artigo ele já começa falando que na maioria dos boxes hoje em dia, talvez você seja uma minoria, a maioria dos treinadores são sobrecarregados por uma overprogramming, seriam muitos elementos dentro de uma sessão de treino. E aí ele tem que se preocupar em conseguir ajustar isso numa pequena timeline, de deixar, nossa, como é que eu vou conseguir aquecer, fazer isso com tanta coisa? Aí ele até brinca, apesar disso não ser o assunto desse artigo, qualquer aula pode ser melhorada se você conseguir colocar no seu planejamento a organização da sua logística, do seu espaço. E tudo isso vai influenciar em características muito importantes numa aula de excelência, que seria manter a camaradagem entre os alunos, manter a segurança e te dar mais oportunidades como treinador para observar e corrigir melhor. Tendo isso, você vai melhorando o movimento dos alunos. Mas vamos lá. O primeiro ponto que ele fala sobre como organizar o seu espaço é, na verdade, de como organizar a sua movimentação. Então, ele traz essa reflexão para a gente de linha de ação, eu vou falar. Seria campo de visão a tradução que ele traz. Por quê? Ele fala na movimentação do treinador, nós deveríamos conseguir abranger a maior parte da nossa sala quando a gente está ensinando, observando, corrigindo, principalmente ali no aquecimento geral, no aquecimento específico. Por quê? Porque assim você vai otimizar suas chances de observar e corrigir, e também, galera, porque você vai conseguir atender todos os alunos de forma igual. Então, como treinador, a gente deveria buscar um ângulo que eu consigo ver o aluno de vários ângulos e vários alunos. Ele, inclusive, recomenda que isso seria nos perímetros, nas extremidades, nas laterais, nas frentes, mas não no meio dos atletas ou entre os atletas. Até porque você ficaria com pontos cegos e não conseguiria enxergar. E mesmo que o seu box, hoje, ele tenha um formato diferente, porque a gente sabe que tem uns formatos mais longos, tem formatos mais quadrangulares de box, independente disso, a receita de bolo seria a mesma. Você andar pelos perímetros e não entre e no meio dos atletas. Ele traz 2 vídeos muito interessantes que eu vou compartilhar com vocês e eu quero que vocês tentem perceber a diferença de um para o outro. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Fone. Estão vendo minha tela? Sim? Não? Sim. Ok. Ótimo. Então, beleza. Aqui, ó. Aqui tá o artigo, e aí, Optimize Your Line of Sight, que era o que eu estava falando ali do seu campo de visão.
E aí ele traz, o bom exemplo é ele dando aula, mas aí se perceba como que ele caminha quando ele faz isso. Eu já deixei aberto aqui, cadê? Tá aqui. Pra gente tá sem som mesmo, é sem som, né? Pra mim tá aparecendo som, mas tudo bem, é só para Não, ver a ok, movimentação. só pra eu saber, Isso. ok. Então ele ensinou lá na frente e agora ele vai ver as laterais. Esse é o primeiro vídeo, galera. Agora olha o segundo exemplo que ele traz aqui. De novo a mesma... Essas propagandas me matam. Mas vamos lá. Vamos ver uma propaganda do Amazon. Agora sim. Ok, stop sharing. Espero que todo mundo tenha prestado atenção bem nessas duas diferenças que foram bem... Opa! Aqui. Que foram bem ótimo, Nath. Que foram bem óbvias e até a Nath já começou falando, não, ali ele começou na frente, depois ele foi para as laterais. Então, no primeiro vídeo, ele queria, vocês não ouviram, mas ele queria ver o caminho da barra. Então, se ele queria ver o caminho da barra, como que ele conseguiria ver de frente? E aí ele falou a informação na frente de todo mundo e ele se posicionou em um ângulo que ele conseguiria ver o que ele estava pedindo para as pessoas. E como ele estava na lateral, ele conseguia ter uma noção geral do grupo e usar das dicas cruzadas, mesmo que não estivesse perto de uma pessoa, em posições estáticas. Então ele estava falando perto de uma pessoa para olhar só o caminho da barra e olhando a turma no geral, assim atendendo todos. Aí agora, no segundo exemplo, ele pede a informação e ele vai direto num aluno, ficando de costas para uma galera, entrando no meio da turma. Então, os alunos, boa parte deles já teriam se sentido desassistidos e saberiam que não precisariam dar tanto de si, porque o treinador não está olhando para ele. Além de que a pessoa, e isso acontece muitas vezes quando a gente tem aluno iniciante ou uma pessoa que está tendo dificuldade em pegar o movimento, ela poderia se sentir num spotlight muito desnecessário naquele momento. De, nossa, o treinador só fica comigo e ele não sai daqui, e aí ele só ficou naquela região. Isso às vezes acontece quando o treinador só está na frente, ou quando ele só está atrás, mas ele não tem uma locomoção. Eu costumo dizer, gente, que é quase como se fosse uma coreografia quando a gente está ensinando um movimento. Eu peço uma progressão, eu vou para uma coluna ou para uma fila. Já vai imaginando isso no cenário do seu box. Na próxima, eu vou para outra coluna, para outra fila. E a gente vai indo assim. Até porque não tem como ver todos os alunos em todas as progressões.
Porque, imagina, se eu tô com 10 alunos numa aula, eu vou fazer no mínimo 10 repetições em cada progressão, isso é irreal. Mas em cada progressão eu tenho como ir dividindo a turma e ir passando para um lado, não só no aquecimento específico, mas no aquecimento geral. Falar um pouquinho disso mais para frente, mas isso de otimizar a sua linha de ação seria, você vai escolher um perímetro, de preferência nas extremidades, nas laterais, e não dentro para conseguir com assim, uma visão ampla do grupo e também uma correção eficaz. O segundo ponto muito importante, galera, que ele traz para a gente refletir é sobre partner up. E seria formar duplas, formar times, isso dentro de uma aula. E ele fala que mesmo quando você tem muito espaço, ou se você tem menos pessoas numa aula, vai ter espaço para todo mundo, ele ainda recomendaria que você juntasse as pessoas. Porque você está aumentando as suas chances de coaching, porque tem menos pessoas se movendo ao mesmo tempo, e você não está precisando caminhar por todo o box, independente de novo, da logística que seja o box, e ele traz a foto da Roots, que tem um rack central no meio e tem um rack lateral. E daí, na primeira foto, tem uma galera no rack central e uma galera no rack lateral. E ele teria que ficar correndo se tivesse uma pessoa em cada rack, ou até se tivesse uma dupla em cada rack. E aí ele preferiu deixar todos os alunos, mesmo que em um time maior, ou mesmo que trios, no rack central. Porque assim ele está aumentando as chances dele de ser um coach eficiente. E a gente pode parar para pensar nessa minha fala assim, nossa, mas a aula se tornou sobre o treinador, então, porque é o que é para ele. Mas se vocês pararem para pensar, a aula é sobre os alunos. E se o treinador tem uma visão melhor do que está acontecendo e tem menos alunos se movimentando, ele vai poder ajudar as pessoas melhor, de uma melhor forma. Então, no fundo, tudo reflete sobre como que eu posso ajudar mais e de uma melhor forma o meu aluno. Então, ele fala bastante isso do partner up. E também, obrigada, Gabi, pelas palminhas. E também porque você vai construindo comunidade e cultura dentro do seu box. E imagina, se você tá com a pessoa sozinha, por mais iniciante que ela seja, por mais mudança de carga que ela tenha com a pessoa que ela vai estar ali, olha a riqueza que é ter uma pessoa fazendo com ela para motivar, para ajudar ela, e você usar, às vezes, dessa dupla como uma ferramenta de ensino. Por exemplo, sempre que o seu colega estiver se movendo, você vai ver se o peito dele está aberto, ou algo parecido. Então, você pode usar dos alunos para te ajudar como coach ainda, se vocês têm vários alunos dentro de uma aula. Voltando um pouquinho até para a parte do escopo de visão, isso do partner up, eu já rodei em muitos box, eu diria assim. A Nath falou, agora passou pela experiência do nível 4, eu dei aula em muito box no último ano. E uma das coisas que eu mais tive dificuldade em me adaptar era que cada um era de um formato. E isso interfere muito no nosso plano de aula. Da onde que eu vou comandar? Quantas pessoas vão se mexer ao mesmo tempo? Quais são as pessoas que eu vou juntar? Porque também é legal eles se juntarem, mas se tiver muita mudança de carga, vai atrapalhar também o fluxo e o tempo da aula. Então, tudo isso está relacionado a esse artigo que deveria ser uma preocupação sua no plano antes de você ir para a ação em sala de aula. Porque quanto mais você tem resolvido e claro na sua cabeça, a Gabi tá fazendo assim porque eu falei isso na minha mentoria ontem, menos você vai precisar se preocupar com isso quando for a hora da ação, quando for a hora de cuidar dos alunos. Agora até a Maria falou, a Maria agora ela tá aqui com a Ana Grau num espaço muito retangular e fundo, assim, longe. E não tem muito espaço nas laterais para você caminhar. Então, se você quiser ir para o fundo, você vai ter que entrar no meio da galera. E aí entra nos desafios. Fran, tudo que você está falando é muito lindo, mas dentro do meu box eu não consigo fazer isso. Quais são as ferramentas, gente? Você trabalha sozinho? Você tem um auxiliar? Tem outro treinador? Vocês podem se combinar. Um fica responsável pela parte de trás, um fica na parte da frente. E aí vocês trocam. A aula sempre é um só comandando, ou vocês dividem a aula ao mesmo tempo. Então, usa também, se vocês não dão aula sozinho, do treinador auxiliar, para te ajudar a não precisar estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque você nem tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se você tentar, provavelmente você vai se frustrar. O último ponto que ele traz no artigo em relação a essa organização e a logística da sala, ele fala sobre o relógio.
sobre você usar o relógio a seu favor. Exemplo, você tem uma repetição máxima de clean, que vai acontecer, ou uma repetição pesada, que vai acontecer a cada 90 segundos. Você pode pedir para a galera, uma pessoa vai no minuto zero, uma vai no 30 segundos e a outra vai no 1 minuto. Então você tem um atleta se movendo a cada 30 segundos. Consequentemente, você tem vários atletas 1, vários atletas 2, vários atletas 3. Mas ainda assim são menos pessoas se movendo ao mesmo tempo e você está aumentando a sua chance de ser eficiente dentro de uma aula. Aqui, ele fala que é mais desafiador para o treinador? Com certeza. Mesmo que você fale, galera, o atleta 1 vai no minuto 0, o atleta 2 vai no 30 segundos, ainda assim é desafiador. Porque você tem 30 segundos para olhar um atleta, talvez 2, falar a correção e andar para o próximo. Então, é difícil a implementação. Porém, traz mais resultados? Sim. Então, vale a pena. Então, ele fala bastante sobre isso, que por mais desafiador que seja, ele recomenda a nós treinadores tentarmos essa divisão, principalmente em heavy day, por tempo, para facilitar observar e corrigir os atletas. Uma coisa muito importante também do relógio, galera, é que quando a gente deixa um relógio bem visível para os alunos, e nesses casos que fala assim, o atleta 1 vai no minuto 0, o atleta 2, 30 segundos assim, o atleta ele vai criando a consciência que ele tem que manejar, que ele tem que controlar o próprio tempo, ele já vai ficando ansioso para a hora que ele tem que ir, então ele também vai criando o controle da situação e, vamos dizer, a independência de que eu preciso ir agora. Do contrário de eu vou deixar vocês saberem quando é a sua hora de ir. Porque se você deixar, é bem provável que você esqueça em algum momento, ainda mais se você está preocupado em corrigir a galera, se daqui a pouco ficou com um aluno e se perdeu ali. Então é importante você também dar essa autonomia para o aluno durante a aula, e isso pode ser usado com o relógio a seu favor na organização e na logística da aula. Ele traz esses 3 pontos principais de onde o treinador se posiciona para visualizar, para otimizar a leitura da sala, seria o termo. Além de que o partner up, seja em dupla, seja em trios, para ter menos pessoas se movendo ao mesmo tempo e construir cultura. E ainda o uso do relógio, para que tenha menos pessoas se movendo ao mesmo tempo, você tenha mais oportunidade de coaching e que os alunos criem autonomia. Eles desenvolvam essa autonomia. Por último, gente, mas não menos importante, dentro desse artigo, ele fala sobre você acessar você mesmo. E isso no sentido de você ser honesto. Você terminou uma aula, ela correu dentro do que você esperava em questão de aquecimento geral e aquecimento específico? Você conseguiu falar com todos os alunos? Você conseguiu corrigir ou melhorar o movimento de todos os alunos, pelo menos um pouquinho? Se sim, que bom. É um sinal que você está na direção certa. Se não, o que poderia ter sido melhor? O que poderia, em relação à sua logística e o seu planejamento da aula, que você poderia ter feito diferente e teria te ajudado a ver mais pessoas? Talvez você não tenha conseguido mudar o movimento porque você não tinha ferramenta de correção, mas não por falta de planejamento em como que você ia observar aquela pessoa e em como que você ia se movimentar durante a sua aula na sala. Ok? Joinhas para cima, sim. Obrigada, Nath. O artigo ele é muito curtinho, mas ele traz pontos muito, muito interessantes. E aí, dentro desse assunto, eu tomei a liberdade de trazer mais informações para vocês. Gabi e Denise, que estão aqui, eu vou falar a mesma coisa que vocês ouviram ontem. Gravar a aula, observar isso depois é uma ótima ferramenta. Que é relacionado à organização e como que a gente pode otimizar isso ainda mais. São pontos que não estão no artigo. Ontem a gente falou sobre os tipos de build-up que a gente encontra dentro de uma aula, seja para um match-con, seja para um heavy day, e como que a gente pode usar isso a nosso favor. E, de novo, isso está tudo em volta da organização do seu plano. Uma primeira forma seria uma forma guiada. Por exemplo, independente se eu estou guiando meus alunos para um match-con e eu vou fazer uma construção de carga, falando de movimentos com carga, né, pessoal, ou de barra, ou estou fazendo dentro de um heavy day, eu posso começar guiado. O que seria isso? Galera, a gente vai fazer 4 séries de 3 repetições agora. A primeira série vai ser super leve, a última vai ser a carga que a gente vai entrar para o treino.
Essa carga super leve, vocês deveriam conseguir aí fazer 20 repetições. Homens coloquem na barra não mais do que 10 quilos, mulheres coloquem na barra não mais do que 5 quilos. Coloca o peso e me espera. Primeira coisa que eu fiz, eu já deixei claro para os alunos quantas séries e quantas repetições vão ser. Porque pode ser que tenham alunos mais experientes ou ansiosos, que nasceram de 6 meses, que eu costumo falar, que eles já ficam perguntando, tá, mas quantas séries vão ser? Porque eles querem se programar também na cabeça deles quanto que vai ser. Aí você já deixou claro que a primeira vai ser super leve e a última vai ser a carga do treino. Aí você deu um parâmetro de repetições do quão leve que ia ser. E ainda você deu um limite de carga para eles botarem na barra. Aí você pediu e mandou eles te esperarem. E aí, quando eles colocarem a carga na barra, todo mundo, aí você manda todo mundo junto. Você pode pausar na recepção, pode ficar todo mundo em pé, e assim por diante. E aí você faria isso em cada aumento de carga ou não. Quais que são os benefícios e malefícios de fazer assim guiado? Primeiro, tá todo mundo se movendo ao mesmo tempo. E por mais que você esteja guiando e tendo muito controle da carga da galera, que isso é algo positivo, você tá controlando como que eles vão subir isso, ainda tem muitas pessoas se movendo ao mesmo tempo. E nós não somos capazes de ver mais do que uma pessoa se movendo. Só se você tá meio vesgo e tá olhando assim para duas e ainda não tá olhando com atenção. Então, não teria só uma. Segundo ponto importante aqui. Às vezes, pode ser que nesse formato você perca o controle da turma. Por quê? Porque tem gente que não vai subir a carga. Tem gente que vai ficar sempre na mesma carga, tem gente que tá tendo mais dificuldade, tem gente que não vai progredir que nem os outros, vai ficar parada assim. Ou tem gente que já quer subir, já vai estar fazendo, e daí não quer te esperar, e daqui a pouco, não, galera, me espera, e daí não. E aí daqui a pouco foi o seu gerenciamento que causou isso. Você pode usar, eu adoro esse guiado, só para ficar bem claro, só que você tem que ter cuidado com a sua implementação, porque é ela que vai ser a chave para isso ter sucesso quando é guiado. Agora, tem uma outra forma que seria mais livre. Você poderia falar a mesma coisa que eu falei agora. 4 de 3, a carga leve, bababá. Vocês têm 8 minutos para isso. Pum. Sempre faz com um colega. Enquanto um faz, o outro descansa. Você ainda pode pedir para eles fazerem duplas ou até times enquanto você está fazendo isso. Qual que é o benefício? A galera vai criando mais liberdade, mais consciência, vai fazendo no próprio tempo. Consequentemente, por você ter pedido para eles formarem duplas ou pedir para um fazer e o outro ficar de fora, você já tem menos pessoas se movendo ao mesmo tempo. Só que o malefício seria que o contra, que você não tem tanto controle do que está acontecendo. Você falou lá no início uma informação, você vai estar andando, verificando a galera, mas você não tem as rédeas na sua mão. Então é meio que você vai ter que confiar nas instruções que você vai estar dando ao longo da turma. Nada te impede de você parar no meio, galera, lembra que agora a segunda é para fazer isso. Só que a gente sabe que quando a gente grita no meio da turma e fala assim, ninguém tá prestando atenção. Ou se você parar, vai voltar para o lado do guiado. Então, é melhor ou não do que o guiado? Não necessariamente, só que eu aconselho vocês testarem os dois. Dar essa liberdade pra galera, mas às vezes também trazer isso, não, hoje a gente vai fazer todo mundo junto. Só cuidar para como vai implementar, porque o guiado às vezes tende a ser muito militarizado e às vezes o livre tende a ser muito bagunça e daqui a pouco você perdeu todo o controle da turma. Fora isso, galera, tem um jeito que eu comecei a gostar muito e particularmente eu comecei a implementar dentro das minhas aulas no meu último ano de coaching, assim, para minha preparação do nível 4, que foi em linhas colunas. Por quê? A gente sabe que no CrossFit, constantemente variado é uma premissa básica. E se a gente sempre usar assim, tá, beleza, tem que ter menos pessoas se movendo ao mesmo tempo na minha aula. Aí a gente sempre colocar eles em duplas ou trios, acabou constantemente variado, porque eles sempre sabem que é heavy day, daí vai ser em duplas, vai ser em trio. Só que, como que eu posso deixar, então, menos pessoas se movendo ao mesmo tempo? Uma estratégia seria o relógio. Outra estratégia seria em colunas ou linhas. Ou até, se você tem só 2 linhas mais fundas, seriam por seções dessas linhas. Por exemplo, eu posso falar, agora sempre vai só a fila 1, depois só a fila 2, ou vai só o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. E você determina quantas pessoas tem que ser em cada grupo. Por exemplo, a gente faz muito isso quando é ginástico, geralmente porque não tem espaço na barra. Então aí você é obrigado a dividir as pessoas porque não tem espaço. Mas na barra, se você parar para pensar, a gente quase nunca faz isso como treinador. Por causa, tem barra para todo mundo, vai todo mundo junto, ou faz uma dupla. Mas você pode determinar isso no sentido que essa aqui é a linha 1, linha 2, linha 3. Vai a linha 1 primeiro. Olhou só para a linha 1, você viu umas 4 pessoas.
Não é o mundo ideal ainda, mas você tá vendo 4, não tem como deixar só uma pessoa se movendo na aula enquanto tá todo mundo esperando. Mas você tá vendo 4 pessoas já. Aí você vai pra linha 2, linha 3. Você pode fazer isso guiado, ou você pode falar, galera, assim que a linha 1 acabar de se mover, a linha 2 vai. Assim que a linha 2 terminar, a linha 3 vai. E aí o aluno também já vai ficando ligado, tá, a linha 1 acabou, é a minha vez. Você pode dar tarefa... Ah, Gabi, eu faço isso com alguma frequência. Você pode deixar uma tarefa para as pessoas que não estão se movendo, para se você tem esse sentimento de que tá, a galera que não tá se movendo tá olhando e viajando na maionese, ou simplesmente tu pode deixar elas descansarem. Então, eu sou uma grande fã desse formato em build-ups, tanto de carga quanto no round test. Porque às vezes você quer fazer um round test para se certificar que eles estão dentro do estímulo certo e vão estar dentro das opções certas para o treino, mas se tu tá com 20 pessoas fazendo o round test ao mesmo tempo, você não vai conseguir se certificar de nada, você vai ter que confiar na palavra deles. E às vezes o aluno mente. Então, eles mentem e a gente vai ter que ficar nesse, nossa, será que vai dar certo ou não? Então, nesse sentido de linhas, colunas, grupos, você acaba confiando no que os seus olhos estão vendo. Então, eu gosto bastante disso. E, de novo, você vai combinando, guiado, livre, e vai jogando com isso ao seu favor. Eu falo muito, galera, que não existe um jeito certo e um jeito errado. Depende da perspectiva que você está olhando. E como treinador, você deveria ser capaz de aplicar todos esses jeitos. Numa aula eu vou fazer uma aula guiada, numa aula eu vou fazer livre, na outra eu vou fazer em linha, coluna, e eu vou testar o que funciona melhor na minha comunidade. Mas tá aí um dia que eu for para uma comunidade totalmente diferente. E se eu der aula em outro lugar? Você precisa ter essas ferramentas. E talvez você testando uma delas seja uma, com perdão da palavra, uma merda. Só que você pelo menos testou. E toda a primeira vez é ruim. Ou pelo menos não é tão bom quanto poderia ser. E aí você melhorando isso ao longo do tempo, você vai refinando as suas habilidades de conduzir isso. E aí, de novo, volta para aquele ponto do artigo, de acessar você mesmo. Termina isso, nossa, deu certo, foi a primeira vez que eu fiz isso em linhas. E falo por experiência própria, é muito estranho. Tipo, você bota, não, vai só essa galera aqui, depois vai essa galera aqui, ainda mais se você divide mais. Parece que a galera tá tipo, eu quero ir. Mas é bom para eles também entenderem que, não, aqui é uma aula, a gente vai esperar a vez do outro, vai indo assim. Então, de novo, usem e testem. O meu conselho e o meu convite para vocês é nessa próxima semana pensar em cada um desses formatos que eu trouxe para vocês e testar em cada aula um jeito diferente. Ver qual que vocês acharam melhor na aplicação e qual que vocês acharam não tão bom assim. E talvez esse que não foi tão bom assim é o que você mais precisa praticar e o que mais você precisa aplicar. Porque depende da gente para o formato funcionar. Então, eu até rimei no final, que isso. E isso era o que eu tinha para trazer para você, gente. E foi super rapidinho, porque eu quero trazer esse espaço para a gente debater e falar como que eu faço no meu box, como que funciona, e a gente trazer essas questões para a gente ir crescendo como uma comunidade. Então, obrigada. Boa, Fran. Palmas, mandem palmas para a Fran, foi ótimo. Tem algumas ressalvas aqui no chat, que a gente já tinha pedido da Gabi. A gente também falou que fazem o mesmo esquema de linhas. O Pedro comentando que o relógio ajuda bastante para cadenciar os alunos, aprender a respeitar o descanso entre as séries, porque às vezes tem algumas ansiosas que querem fazerem tudo. Isso é verdade. Em relação ao Tocantins inteiro, é ótimo. E a piada aí, André, eu entendi. Em relação ao relógio, isso é muito importante, porque no Heavy Day precisa ter a parte do descanso, né? Então, além de você ter tempo para observar na ação, eles vão estar descansando para o próximo round e conseguir interagir. O Dudu levantou a mão ali. Dudu, manda sua pergunta para a Fran. Bom, desde aquele final de semana eu comecei a fazer isso que a Fran falou de linhas, achei que faz muito sentido, tem dividido uma aula ou outra, mas eu fiquei com uma dúvida quando você falou do posicionamento de aula. Aí você fala do treinador ir lá para trás, até no vídeo ele vai lá para trás. E aí eu fiquei na dúvida, ele fala que não é legal, aí eu estou te perguntando por quê. Quando a gente vai fazer algum movimento no hack, às vezes eu acho que o meu campo de visão, pelo menos no meu box, eu me sinto melhor posicionado estando atrás da galera. Por exemplo, hoje a gente teve o Heavy Day de Push Press. Muitas das vezes eu me via posicionando atrás dos alunos,
para ver, e aí aqueles que eu achava que era necessário algum tipo de correção, eu ia para frente do hack, na frente dele, para dar essa correção. Ele fala que para não ficar atrás dos alunos, eu não entendi essa parte, Fran, desculpa. Não, que é ótimo, João, você trouxe uma reflexão muito legal na sua pergunta, que é até sobre Heavy Day, que quando a gente está dentro do hack, na verdade, ou até quando a gente está ensinando algum movimento no hack, Toast to Bar e tudo isso, vamos trazer essa reflexão. Imagina, e todos vocês, imagina a galera tá num hack de frente uma para outra, imagina aqueles hacks centrais. Você como treinador, geralmente você fica mais fora. A minha recomendação é você ficar numa diagonal para dentro. Ele fala no artigo, João, sobre não ficar de costas para os atletas, de não ficar no meio ou entre os atletas. E de preferência, por quê? Por mais que você esteja na traseira do seu aluno aqui, ele não sabe que você está olhando ele. E por mais que você enxergue alguma coisa, o capricho até que o seu aluno vai oferecer, se ele sabe que tu tá ali no campo de visão, já é até diferente. Essa é a primeira coisa. Tem hacks que não nos permitem ficar no meio, então você tem que ficar atrás, porque iris vai iris. Mas se você tem espaço para ficar dentro, com certeza eu ficaria numa diagonal de frente, assim, pro aluno, cuidando da segurança, né? Porque tem peso acontecendo de todo lado. Então isso é uma das coisas que ele fala, para você não ficar de costas. E nem oferecer correções de quando o seu atleta já de costas para você. Ele não fala isso no artigo, mas a gente tem vários materiais da CrossFit que fala sobre isso, quando você vai dar alguma correção para alguém, oferecer de frente para a pessoa. Então, se você está numa diagonal, você já está numa posição de sucesso. A segunda coisa, galera, nisso, João, é que se eu vou demonstrar um movimento na barra, ou até demonstrar alguma coisa no hack, eu vou deixar os alunos todos no mesmo campo. Vou fazer uma meia-lua, vou fazer alguma coisa, mas eu não vou deixar uns nas minhas costas, eu não vou deixar um na minha frente, um do meu lado, mesmo que seja uma coisinha rápida. Você pode até comentar na sua aula assim, galera, esse aqui vai ser o nosso bate local, esse aqui vai ser, se vocês vão fazer e vocês sempre vão voltar para cá, ou algo assim. Mas no momento que você deixa os alunos uns atrás de você, uns na sua frente, tem muita coisa para perder a atenção dentro da aula daí. Eles podem estar se olhando, daqui a pouco estão de conversa, e tu tá ali no meio, nadando na informação. Então, isso seria uma das coisas. Se você está apresentando algo, ou no rig, de ginástico ou de peso, eles ficariam na sua volta, de um lado. Você centralizaria os alunos em uma posição. Foi mais claro, João? Não, foi sim. É porque lá no nosso a gente não consegue, ele é de frente para a parede, né? Então eu não consigo me posicionar nessa posição que você falou, às vezes de frente na diagonal. Não dá para ver, mas o último meu lá atrás, eu perco um pouco desse campo de visão. O mesmo fica do outro lado. Eu não consigo ter um campo de visão assim tão amplo aonde eu vejo. Eu até vi que alguém comentou aqui, realmente, quando eu estou atrás, às vezes dá até um feedback com a pessoa de costas. Tipo, ela está de costas para mim, às vezes, isso, aquilo, realmente, isso é bem, porque não sei quem foi que falou, que eu vi aí rapidinho que subiu aqui. Realmente, eu dou esse, às vezes, obrigado. Eu vejo que às vezes realmente acontece de dar um feedback quando é um back squat, alguma coisa assim, a pessoa tá de costas para mim, aí você dá um feedback, paralela, posição do pé e tal, e realmente estando de costas. Eu, realmente, agora que você falou, eu me vi nessa situação, nesse campo aí. Bom, eu posso adicionar rapidinho, Fran, em relação a isso? Claro. Aqui na Boqueirão, a nossa disposição de barras é igual a sua, talvez, Dudu. Eles ficam de frente para a parede e de costas para a gente. É igual, tá? E aí o lance assim, por exemplo, eu estando como professor líder ou como professor sombra, eu tenho que dar a sambada ali. Então eu vou olhar o cara de costas, vai ter uma hora que eu vou estar em 45 graus. E aí, o que o Homero até falou ali, você vai corrigir, e aí, às vezes, corrigindo enquanto ele tá fazendo, a tendência do cara olhar para trás com uma carga é um fator perigoso. Então, a gente também tem esse time de, se eu tô olhando o cara de lado e dá para eu falar só, desce mais, ok, é uma coisa simples que ele pode assimilar rapidamente para a próxima repetição. Agora, se eu vejo que tem alguma coisa que tá muito em perigo e eu preciso arrumar ele, eu até deixo ele fazer a última repetição, faço ele voltar para a barra, ele vai estar descansando e aí eu vou demonstrar dicas visuais. Olha aqui, você fez isso aqui. No seu próximo push press, eu quero que você mantenha o seu tronco assim. E aí você mostra para ele. Então, você para um pouco, dá atenção para ele, você vai criar uma conexão e dá um trabalho. A meta é que você tente passar por eles todos durante a aula e que você fique atrás, observe eles nos ângulos de 45 graus também e você vá se virando ali no espaço que você tem.
e tentar não dar essa dica simultânea de costas, né? E dá pra gente talvez ir um pouquinho pra frente do hack, às vezes dar uma dica rápida na frente também. E aí é nosso trabalho dar uma corridinha e tentar falar, ó, cotovelo, estica mais, estica, estica. Isso, boa. E aí você tá na frente dele e não vai ter um perigo maior, ele pode reagir um pouquinho mais rápido perante isso. Eli, obrigada por contribuir, Nath. Eli, liga o seu microfone, se levantou sua mão. E aí, gente? Seguinte, eu tenho na verdade, uma das dúvidas que eu tinha era que o Dudu falou que a gente tá no mesmo box, né? Que foi super legal essa dinâmica. Eu me vi também, às vezes, até não sendo heavy day, corrigindo os alunos de costas. E aí o que sempre acontece é o aluno querer virar com a barra no meio da aula, né? Aham. Aí é a parte mais perigosa pra gente ficar mais atento. Mas, na verdade, uma dúvida barra pedido, se acho que talvez seria interessante, porque toda vez que a gente tem alguma questão de vídeo, de condução de aula, é sempre relacionado ao LPO, certo? Talvez, não sei se seria possível vocês fazerem, ou se tenham, não vi, algum vídeo de aula, assim, de condução de correções com ginásticos, que eu acho que para a grande maioria da galera é uma dificuldade conduzir uma aula de ginástica. A gente está super acostumado a conduzir as aulas de LPO, essas dinâmicas de fila ou semiciclo, mas as dinâmicas de aula de correção para ginástica, eu acho que para mim tem uma dificuldade muito grande. Eu consigo corrigir algumas pessoas, mas, por exemplo, vou passar galera, eu quero que vocês façam 2 keepings e 1/4 de pull-up, por exemplo. Eu quero que vocês façam agora 4 repetições, 5 repetições, para eu olhar. Às vezes, até questão de posicionamento mesmo. Eu acho que seria interessante, porque o movimento ginástico é um pouco mais rápido de se fazer, a questão de correção e feedback, ela tem que ser mais rápida também, né? Uhum. Então, Eli, eu adorei esse comentário, essa sugestão. Maria, Nath, ó, já vamos produzir conteúdo, mas de forma geral, vou trazer algumas ferramentas para vocês. Primeiro, ele até imaginando assim, ó, sempre faz uma analogia, a mesma coisa dos movimentos com barra. Como, por exemplo, eu vou tentar ficar nas extremidades. Se eu tenho um rig que vão pendurar 6 pessoas, uma do lado da outra, independente das alturas, eu vou ficar nas extremidades ou talvez aqui central, tendo uma visão geral do que está acontecendo. Quando eu for corrigir uma pessoa, por exemplo, essa pessoa do canto, que nem eu estou apontando aqui, em vez de eu ir nesse sentido, eu vou para ela e vou ficar assim, ó, no lado dela, que eu ainda estou vendo todo o resto se movendo e eu estou aqui corrigindo ela se ela está tendo um pouquinho mais de dificuldade. Entendeu? Exatamente. Eu estou sempre andando no meio e nas extremidades. E se eu estou na extremidade, eu estou na extremidade de forma que eu estou olhando para o centro. Então, é sempre virada para o centro da sala, se eu estou num hack assim. Estou virada para onde eu consigo ver mais pessoas. Sempre seria assim, na minha cabeça, em que posicionamento da sala, em qual ponto estratégico eu conseguiria ver mais alunos. Segunda coisa, separar eles em grupos, com certeza. Ou em duplas, ou grupo 1, grupo 2, grupo 3, e deixar menos pessoas se movendo ao mesmo tempo. Mesmo se tem espaço para todo mundo. É o que ele falou no artigo, isso não só para barra, mas principalmente para o ginástico. Aí pode ser, se é uma coisa mais simples, que não tem tanta correção, ou que não precisa de tanta atenção, talvez deixa todo mundo, mas se começou a ser um pouquinho mais apurado, aí sim vai e divide a galera. Aqui a gente teve um exemplo na grau semana passada do Muscle Up, que a gente fez todas as progressões indo 1, 2, livre, colega 1, colega 2, livre, bem as progressões do nível 1. Mas na hora que foi para fazer o Muscle Up ajoelhado, eu comandei e eu pedi para ver só um lado e depois a outra galera. Porque daí era muito crucial naquela etapa de transição para o movimento que eles iam usar no treino. Então depende também do movimento que você está usando. A terceira dica é pensar quando você monta uma progressão em dinâmico e estático. Por exemplo, num pull-up, quando você vai fazer a progressão de 2 balanços e um pull-up, o dinâmico seria o keeping, e no pull-up você poderia pedir para segurar 1 segundo com o queixo em cima da barra. Então isso seria até um jeito estático de você ver a amplitude de movimento quando está lá em cima. Tem algumas tem algumas progressões que você não consegue ver dinâmico e estático. Mas sempre que você pode, eu aconselharia você testar isso, que daí fica o mesmo jogo de correções que a gente faz nas barras.
mas eu vou buscar um exemplo para trazer para o grupo, para a gente discutir mais sobre isso. Eu fiz esses dias a gente teve técnica de ginástico. A mais recente nossa foi o ring jeep, e só que a gente tem 3 argolas baixas, então deu super para fazer essa questão de poucas pessoas se movimentando ao mesmo tempo, 4 argolas, poucas pessoas se movimentando ao mesmo tempo, dá para fazer essas correções melhores e tudo mais. Mas a última que a gente teve com as barras, que foi a progressão de pull-up, eu tentei separar por grupos mesmo. Eu separei grupo 1 e grupo 2. A aula que eu mais tive gente fazendo essa aula foram, acho que, 8 ou 10 pessoas. Então, eram 5 pessoas no máximo se movimentando por vez. E aí, no final, para dar uma... tirar daquela tensão de, nossa, só vou fazer, vou esperar, eu deixei todo mundo fazer, assim, gente, agora eu quero que vocês testem o que vocês pegaram até agora das progressões, tentem juntar tudo, e eu vou tentar dar uma olhada de um em um, e eu falei assim, testem no máximo umas 4, 5 repetições, faça uma, aí sempre quando eu pedia para fazer assim, eu falo assim, ó, tenta fazer um pull-up, vocês vão fazer 5 pull-ups, de um em um, faça um pull-up e desça da barra, deixa o seu amigo fazer, faça mais um pull-up e desça da barra, mas agora todo mundo vai ficar de forma mais livre, eu tentei fazer mais ou menos dessa forma. Nesse caso, eu acho ótimo, e você pode usar dos alunos no sentido de que você deixou eles livres, eles estão em duplas, alguém está parado e pede alguma coisa para o colega olhar. Olha se o colega passou o queixo da barra, ou se ele usou o quadril depois de tudo que você ensinou. Então, é uma das ferramentas, se você não consegue ali estar dentro do grupo ou numa visão boa para todo mundo, usa dos alunos para serem os olhos que você não tem na posição que você não está. Então, com certeza, usar deles como ferramenta é algo que eu aconselho. Inclusive, gente, Gabi, antes de passar para ti, eu vou só abrir as do chat primeiro. Eu estava abrindo aqui meu caderninho para o meu nível 4, não na primeira que eu reprovei, mas acho que no sinal de eu ter passado na segunda. Eu fiz exatamente, por exemplo, se o máximo de pessoas na avaliação era 12 pessoas, eu fiz assim, tá, esse movimento, se for assim, eu vou ensinar em tantas colunas, aí quando eu der essa progressão, eu vou para esse lado, eu vou para o outro lado, se for 10 pessoas, vai ter isso, aí eu vou para... Eu fiz exatamente a coreografia, eu ensaiava dentro do quarto do hotel, porque eu acho que isso tem muito valor na aula. E numa aula, quando eu quero assim, não, essa aula vai ser excelente, eu faço essa coreografia de novo, dentro do meu plano. De, literalmente, progressão 1, tô no lado esquerdo, progressão 2, tô no lado direito, porque eu acho que faz muita diferença no seu campo de visão para coach, principalmente de acordo com o ponto de performance que eu tô buscando naquela progressão. Não tem como eu olhar caminho da barra de frente pra galera. Então, isso é uma coisa importante. Gabi, antes de eu te passar a palavra, tem uma pergunta no chat aqui falando sobre no unwrap, que seria a prioridade ali do tempo, se é interessante tapar o relógio para os alunos não ficarem concentrados e vidrados no relógio. Eu diria que não. Por quê? Por mais que você queira mostrar para o seu aluno que não é o quanto tempo ali que ele tem que fazer intenso, não importa quanto tempo que vai demorar e papapá, ele precisa também ter noção de quanto ele está demorando em cada tarefa, qual é o tempo que ele está levando, qual que foi o seu referencial no briefing. Se você falou para ele, a primeira volta deveria estar em 3 minutos, como que ele vai conseguir controlar? Ele não deveria só usar o relógio para ser estratégia dele, mas o relógio, ele é uma ferramenta de coaching para você. Para o seu aluno ficar dentro do estímulo, para o seu aluno atender a meta, no caso do OneRap, de quantas voltas, quantas repetições ele deveria buscar. Então, eu acho que é legal, talvez, numa aula ou outra, explorar de falar assim, hoje a gente vai tapar o relógio, você vai até apitar, com certeza, é diferente, é variado. Mas eu acho que não seria uma regra que eu aplicaria no box para, não, OneRap, ninguém olha para o relógio. Porque o relógio, ele é uma ferramenta importante para a galera até aprender o seu pace e aprender o ritmo que a pessoa treina. Então, isso é uma coisa. Gabi, liga o microfone, fala para mim. Não, é uma pergunta de curiosidade mesmo, porque acho que é muito legal a gente pensar que uma prova de nível 4, de coach nível 4, é o constantemente variado e preparada para o desconhecido e desconhecível com todas as letras, né? E chegar nesse nível de organização, de pensar em todos esses aspectos, a gente também vive algumas histórias engraçadas assim na nossa jornada. Algumas coisas que dão errado,
às vezes um gerenciamento de tempo que você calcula, queria gastar 5 minutos e gasta 10, e aí o negócio dá uma descacetada assim no meio do caminho. E aí eu queria saber se você tinha uma história assim divertida, alguma coisa curiosa que aconteceu na tua preparação para compartilhar com a gente, porque a gente sabe, né, a respeito de todo o sucesso de vocês que são referências para a gente, principalmente todos os camisas vermelhas, mas é bacana também a gente saber um pouco de história da vida real, de alguma coisa um dia que saiu um pouco fora do plano, e para a gente continuar praticando, né, para a gente continuar exercitando e esforçando, porque em algum momento isso fica consistente. Muito top, eu adorei, assim, exponha seus podres. Adorei, porque tem muito mais coisa errada que deu errado que deu certo. Então, eu só não compartilhei. Na real, só deu certo porque deu errado, tá? É verdade, Nath. Essa é a ideia, essa é a ideia. Porque deu errado, nossa, muita coisa. Vai lá. Eu acho que começa desde o planejamento. Sabe quando vocês fazem um plano de aula que vocês pensam assim, ó, essa aula vai ser irada, eu tô muito ansioso para dar essa aula. Aconteceu uma vez, logo que eu cheguei nos Estados Unidos já, eu tava assim, já vou passar essa prova. E aí não tem, essa aula aqui tá infalível. O Camisa Vermelha pode vir me avaliar agora que eu tô pronta. A aula foi horrível. Já atrasei a aula 5 minutos, sem cooldown. Não, o aquecimento eu tinha programado para durar 7, durou 14. Assim, eu não sei como que eu me embananei tanto, mas assim, eu fiquei tão nervosa que quando eu tava no ódio, eu só tava. É isso aí, ainda bem que não estavam me avaliando. Então, mas eu entrei nervosa pelas circunstâncias, porque por mais que você se planeje, de novo, aí eu falo que não é só o planejamento tem que estar em dia para que quando aconteça tudo fora do imprevisto, você tá preparado com aquilo ali, você vai lidar só com a sua emoção. Então, que nem no meu planejamento dessa aula, eu estava preparada para lidar com idoso, para lidar com gestante, com pessoa lesionada. Eu só não estava preparada que todos eles estivessem na mesma aula. E aí, todos eles, aí essa aula estava literalmente com todo mundo. Os idosos, tinha 13 idosos, tinha um que não agachava, tinha um lesionado, tinha e todas as pessoas que eu não conhecia num box que eu não estava acostumada a dar aula. Uma assim, aconteceu comigo. E aí eu peguei, beleza, tipo, o que eu vou fazer? Então, foi muito desafiador, e ainda bem que aquela não foi a minha avaliação, mas se fosse minha avaliação, depois que eu passei por essa situação, eu ia estar preparada, que é porque eu não conhecia as pessoas, e cada um teve que fazer um movimento diferente, então praticamente, dentro de um treino, eu fiz quase 6, 7 treinos diferentes para as pessoas, e aí aquilo... Estava preparado, mas não esperava tudo ao mesmo tempo, Matheusinho. Exatamente isso. Então, você está preparado e você se deparar com aquela situação. Então, hoje eu dou risada do meu desespero e no fundo, eu agradeço a isso, porque só me fez ficar ainda mais pronta. Mais pronta. E outra coisa, eu acho que foi uma vez que eu fui fazer um briefing, e a gente sempre fala para você não ficar se repetindo no briefing, falar informação que não importa, que não é importante ou relevante. E aí era uma Mary. E eu comecei o treino falando da Fran. Aí, galera, você sabe da Fran? E aí eu comecei a dar ainda, porque, tipo assim, quando eu comecei a falar, por que eu comecei a falar disso? Eu quis fazer uma piada com a galera, e aí isso eu já tinha 2 minutos do meu briefing e eu já não tinha começado a aula. E aí, às vezes, essa tentativa de construir relacionamento, ela mais atrasa a sua aula do que realmente te ajuda. Então, essas duas coisas foram, na verdade, os erros que fizeram dar certo, e que nem a Nath falou. Então, isso... Por enquanto são essas histórias, Gabi. Depois, na próxima quarta, eu vou reunir os meus dramas e aí eu compartilho com vocês. Eu quero agradecer a sinceridade, só destacar, porque no nosso box a gente sabe o cantinho de tudo, né? O tema da aula é otimizando espaço, coaching e observação. A gente sabe onde ficam todas as coisas, todos os cantinhos, todos os materiais. Se você tem que acionar alguma coisa ali muito rápido, você tem tudo à mão. Mas fazer isso num lugar novo, né? Então é isso. Parabéns. E obrigada. E de verdade, isso é uma coisa que eu aconselho para todos os treinadores. Mesmo quando eu estava morando aqui em Floripa, eu pedia lá pro Rodrigo da Floripa, agora eu tô em Porto Alegre. Desculpa, Maria. Eu pedia, quando eu estava em Floripa, eu pedia para dar aula na Canasvieiras, ou às vezes na Floripa que meu namorado trabalhava. Porque essa exposição a um ambiente diferente é e não só para o nível 4, para o seu coaching no geral. É algo que, nossa, potencializa numa forma que você não tem nem noção.
dar aula para pessoas que você não conhece, num espaço que você não tem tanta afinidade, com profissionais que você não está acostumado, que sabem o que você está fazendo. Então, é te colocar numa posição de desconforto muito grande. E essa posição de desconforto, por mais que você saiba o que você está fazendo e confie no que você está fazendo, é legal de você ter uma diferente perspectiva. E tá aberto também para receber feedbacks e para saber que vai dar errado alguma coisa e tá tudo certo, isso faz parte do seu processo de crescimento. Então, acho que com certeza, se você tem a possibilidade ou um bom relacionamento nos box vizinhos, eu ofereceria um intercâmbio gratuito. Foi isso que eu fiz, tá? Se quisesse me pagar, melhor ainda, mas foi gratuito porque era para o meu desenvolvimento, quem ia ganhar era eu, independente do valor. Então, isso era para o meu estudo. Fica a dica. Eli, antes de eu passar para você, tem uma pergunta aqui no chat que o Roberto falou: quais estratégias você usa para equilibrar a atenção entre alunos experientes e iniciantes durante todo o treino? Isso também está dentro da nossa conversa de hoje, que é gerenciamento e logística, né, galera? Então, eu já fui muito de que, nossa, os alunos experientes, eles não vão ser atendidos com essa aula iniciante. Mas, no caso, o aluno experiente, ele precisa aquecer e passar por todas as progressões, tanto quanto o iniciante. Só que, no caso dele, ele vai refinar e aquecer para o movimento, e talvez o iniciante vai aprender a mecânica, vai melhorar ainda mais a mecânica. Então, talvez o objetivo final é diferente para cada um, mas o propósito para todas elas é a mesma. Então, essa seria a primeira coisa quando eu penso para os dois. Segundo, eu não gosto e eu não coloco na minha aula os alunos numa situação de mais experiente, mais iniciante. Porque, para mim, cada movimento vai ter uma variação. Por exemplo, eu dei uma aula de muscle up semana passada aqui. Eu fiz todo mundo na argola baixa, independente do seu nível de habilidade. Então, a diferença é que quando eu precisasse separar a turma, quem estava tendo mais dificuldade ia ter mais oportunidade para praticar na argola baixa, quem não ia para a argola alta. Só que aí eu não falo os alunos avançados ou quem faz muscle up vem comigo. Não. Eu fiz os ring dips, que eram o meu critério de força e segurança para a pessoa ir para a argola alta, e eu falei, galera, se você faz muscle up, ou se você conseguiu me mostrar os 5 ring dips que eu pedi sem o pé no chão, a gente vai praticar aqui na argola alta agora. Porque esse cara, pelo menos, ele tá me mostrando que ele tem a força necessária para praticar. Então, eu não tô dizendo que quem já faz vem para cá, quem não faz ainda vem para cá. Então, eu cuido muito disso, porque como aluna eu já me senti muito, vamos dizer assim, jogada de canto, porque eu não tinha habilidade ou porque eu não era tão experiente quanto os outros numa aula. Então, eu não acho que a aula tem que ser feita para alunos que estão iniciando, assim como a aula não tem que ser feita para alunos mais experientes. E vai da gente dosar as progressões para ir de acordo com a capacidade de cada um, até onde eu vou aquecer e onde eu vou precisar dividir, se eu precisar dividir. Então, isso é um pouco de experiência e, de novo, bater a cabeça um pouquinho na parede, errar e tentar e ver como funciona na sua comunidade. Nath, liga esse microfone. E além disso, esse fator é muito importante, né? Você mostra para eles o caminho e quem conseguiu ticar alguns itens do caminho, avança, né? E não é que quem não conseguiu ficar para trás vai trabalhar mais, né? Exatamente o que a Fran falou. Mas eu penso também nessa situação que talvez possa se encaixar nisso, por exemplo, num briefing. Como que você chama a atenção de um cara experiente e de um cara iniciante? O cenário do cara iniciante, ou que tá chegando agora no box, às vezes não sabe nem os nomes em inglês, não sabe nem o que é o movimento, fala, meu Deus, 20 minutos, eu vou morrer. Ele tá preocupado com a sobrevivência dele. E o avançado tá, nossa, já vi isso milhões de vezes, já sei o que ela vai falar. Então, assim, eu acho que, primeiro, isso está ligado com a presença e atitude do treinador. Então, você precisa dizer qual que é a importância disso. Então, você vai construir isso na progressão, assim como a Fran falou. E num briefing, você precisa explicar com clareza, com demonstrações, e para pegar esse cara mais experiente, com desafios, né? Então, por exemplo, no AMRAP, eu quero que você chegue com 10 rounds mais. Pô, isso já vai ser um desafio, ele vai entender, mas por que ela tá me pedindo isso? E aí entra a questão do relógio, da importância que a Fran falou, que tem que ter um relógio. Se você é um treinador que não sabe o estímulo, talvez você não dê um challenge de tempo para ele, de rodadas dentro do tempo. Então, você precisa pensar se você tá aticando esses itens para poder desafiar também o avançado. Então, é um desafio, eu acho que a gente enfrenta todos os dias. Desenvolver o aluno avançado, desenvolver o aluno iniciante, desenvolver o cara que está no meio do caminho. E a gente precisa sempre, né, se estimular a tentar ver meios diferentes para poder fazer isso. Mas tem muito a ver com o caminho que você segue, assim como a Fran falou, como nas progressões,
presença e atitude e o quanto que você está explicando por que eles estão fazendo isso e o que você quer que ele te entregue. Isso vai dar muito mais estímulo para ele poder te entregar a tarefa, seja ele iniciante ou seja ele avançado. Isso é muito top, galera, porque ontem, aqui na Grau, a gente teve um treino de deadlift burpee. Workout do Games de 2008, eram 5 rounds de 5 deadlifts e 10 burpees. Burpee normal, tá? Do lado da barra, sem ser over. O deadlift era 120 para os homens e 85 quilos para as mulheres. Esse era o único diferencial do treino, que o deadlift era um pouquinho mais pesado do que o usual. Só que era um treino relativamente simples. 10 deadlifts, 5 deadlifts e 10 burpees. E era um treino que o time cap era de 8 minutos. Então, o desafio dessa aula é, tá, um cara que se move muito bem, como que ele vai se sentir atendido num workout de 8 minutos? O workout só tem 8 minutos, ele vai aquecer, ele vai fazer técnica de deadlift, mas na cabeça dele ele sabe fazer. E às vezes, e o que me deixa fora dos eixos, é quando o cara fala assim que ele precisa de fazer planilha ou que a aula foi muito iniciante, porque daí eu sei que fui eu que errei no meu trabalho. Porque fui eu que errei no sentido de eu não coachei ele o suficiente. Ele não achou que ele tem coisas para melhorar o suficiente, ou o meu olho não foi capaz de ver as coisas que ele precisa melhorar. Então aí eu já fico assim, ó, pé da vida comigo mesma como treinadora, que eu não fui capaz de acessar aquela pessoa. E aí a gente recebeu um feedback muito legal dos alunos, a Maria tá ali de prova, que eles falaram, nossa, foi um dos melhores treinos que eu já fiz, muito simples, mas mostra a importância da técnica e tal. Porque foi assim, ó, preparação, aquecimento, refinando a técnica, construção de carga, round teste para garantir que todo mundo ia manter a postura do segundo e terceiro round, que eram os mais difíceis, e ainda depois descansa e vai para o treino. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa daquela aula, porque tinham alunos que se moviam e eram bem avançados, terminaram abaixo de 4 minutos. E teve alunos que fecharam estourando nos 8 minutos e ainda assim tiveram um desafio tão proporcional quanto. E eu acredito que foi justamente por uma boa implementação da aula. Então, de novo, quando eu vejo essas questões de alunos avançados e iniciantes, eu vejo que está muito mais relacionado à nossa experiência e conhecimento para lidar, quanto mais diferente eles estão, que é bem o que a Nath falou, do que propriamente com o nível do aluno. E aí tá algumas ferramentas que a Nath trouxe e eu trouxe durante essa 1 hora de estudo para a gente ir trocando figurinha e vocês também implementando, manda para a gente feedback, diz, nossa, eu testei isso, não deu certo. Porque a grande vantagem nesse grupo, na verdade, é poder deitar um no ombro do outro e falar, isso está acontecendo na minha comunidade, me ajuda, vocês já passaram por isso, como que eu posso passar por isso também? Maria, pode falar. Boa tarde. Mas, Séria? viu só aqui, oficial. Mas acho que uma das coisas que, falando como dona de boxe, né, que acho que não desrespeitando quem é professor, mas como dono a gente tem dores diferentes, né, que tu percebe, tem situações diferentes que tu dando aula, estando ali como um serviço, né, mas a gente se desprender do fator de que todo mundo vai ter que acreditar naquela mesma vibe. Tem gente que não adianta. Aí eles vêm aqui e, tipo assim, não, para eles aquela aula é para iniciante. Eles vão em outro lugar, eles também não param lá. Eles vão para outro lugar, eles não param lá. E aí a gente fica questionando se a gente realmente está entregando um serviço de qualidade. Quando, na verdade, a gente não deveria usar esses alunos para ser o nosso termômetro, e sim aqueles que se mantêm ali e dão valor para aquilo que a gente entrega, né? E percebem que a gente não é perfeito, e a gente nunca vai ser, mas que a gente está disposto a se desenvolver constantemente para entregar o melhor que a gente pode para eles. Então, também se desprender muito dessa necessidade de atender que todo mundo tem que acreditar na mesma coisa que a gente. Vai ter gente que não vai acreditar e vai ser melhor servido em outro lugar e às vezes vai nos fazer um favor indo embora. Então, abre espaço para aqueles que estão dispostos e que acreditam e incentivam o nosso trabalho de constante melhoria. Galera, muito obrigada, na verdade, por esse papo. Te vejo mais tarde. Sensacional. Espero que tu tenha gostado, que eu falei bastante da Grau, Maria. Então, me dá esse apoio. Não, e galera, é muito legal aqui, de novo, estar falando com todos vocês, porque esse grupo eu acho muito incrível. Quem é da antiga sabe que isso não tinha
sei lá, 4 anos atrás, não, tinha 2020, já comecei em 2020, mas 5 anos atrás já não tinha essa fonte de estudo, e é uma ótima ferramenta para a gente poder estar em contato com outros treinadores, outros box que fazem um trabalho que a gente admira. Então, vamos usar disso cada vez mais. De novo, nossas portas estão sempre abertas, pelo menos nessa 1 hora semanal. Semana que vem, Mateuzinho Rosa, o nosso outro nível 4 brasileiro, o João da Minha Maria, vai estar... Viu? Foi boa essa piada. Vai estar aqui falando da experiência dele, um pouco da trajetória dele. Então, se vocês já tiverem perguntas, fiquem ligados. A gente vai lançar uma caixinha de perguntas na CrossFit Brasil também, semana que vem, para vocês trocarem também com esse treinador que é incrível e, de novo, aumentando a nossa rede de apoio e de contatos. Fora isso, muito obrigada por hoje, por me ouvirem falar. E tenham uma ótima semana e final de semana aí. Boas aulas para quem não deu e bom descanso para quem já